Olá, turma do 8º ano. Aqui é a professora Roberta, professora de História. O nosso vídeo de hoje terá como tema o Império Napoleônico. Esse conteúdo ele é continuidade ao conteúdo da Revolução Francesa e também é extremamente importante para nós entendermos também um pouco da história do Brasil no século XIX. O Império Napoleônico ele é dividido em dois períodos. O primeiro período é conhecido como Consulado e o segundo período é conhecido como o Império. O Consulado ele inicia logo após o fim da Revolução Francesa, em 1799, e vai até o ano 1804. E o Império inicia-se em 1804 e vai até 1815. Esse período do Consulado, Napoleão ele vai chegar ao poder, apoiado pela burguesia francesa e o próprio exército. Ele irá tomar o poder na França em 9 de novembro de 1799. Também é conhecido na história como o 18º Brumário. Brumário se refere ao mês das brumas, que era o calendário revolucionário. E em 1802 ele também vai ser nomeado cônsul vitalício. Na verdade, esse primeiro período do governo de Napoleão, conhecido como Consulado, Napoleão ele não governava sozinho. Ele também contava com o apoio de outros dois cônsuls. Eles eram uma espécie de pessoas a quem ele consultava para governar. Esse primeiro período do governo de Napoleão vai ser aí que ele vai estabelecer suas bases como governante. Ele vai estabelecer suas bases de poder e ganhar a simpatia da população francesa. Ele vai estabelecer a sua política interna. Então, ele vai centralizar o poder administrativo do país, ele vai promover a recuperação econômica da França, ele irá organizar a arrecadação de impostos, vai investir em construções de obras públicas para também ofertar um pouco a mão de obra para os desempregados. Ele vai criar o Banco da França, criar a moeda, o franco, vai principalmente favorecer os comerciantes e também a indústria francesa que estava começando a se organizar. Outra coisa também bem interessante é que ele vai manter a divisão das terras senhoriais e as terras da igreja, que isso foi feito durante a Revolução Francesa, e com isso ele também vai conquistar o apoio dos camponeses. Ele vai instituir também o ensino público gratuito, controlado pelo Estado, claro, Isso aí era uma forma de formar bons funcionários públicos e militares também, fiéis ao imperador. Uma outra coisa também bem interessante, que ele vai fazer ele vai criar o que nós conhecemos hoje como museu, foi exatamente criado nesse período de Napoleão. Ele vai tomar o prédio, que era um antigo palácio, o Palácio do Louvre, onde hoje é o atual Museu do Louvre, em Paris, o museu mais famoso da França. E ele vai tomar o prédio do Louvre e vai transformá-lo no museu. Não apenas com obras, várias coisas da França, mas também com antiguidades que irão ser trazidas de várias partes do mundo, Porque quando Napoleão esteve no Egito, na região da Mesopotâmia, muita coisa que foi encontrada pelos arqueólogos foram trazidos para a França nesse período. Ele também vai fazer um acordo com a igreja. De certa forma, as terras da igreja vão continuar sendo confiscadas pelo Estado, mas ele vai prometer à igreja não interferir nos cultos religiosos. Então, na verdade, esse consulado, o primeiro período do governo de Napoleão, ele vai fazer suas bases para governar a França. E a partir do momento que ele já se sente um governo bem aceito pela população, ele vai propor um plebiscito à população. O objetivo desse plebiscito é exatamente consultar a população se essa população aceita ele se tornar imperador da França. E claro, ele já tinha ganho a simpatia da população francesa como um todo e a população vai dizer sim. Então, em 1804, ele vai se tornar um imperador da França. Em 1804 também ele vai criar o Código Napoleônico, vai ser um código de leis, onde irá se tratar várias questões. Então, esse Código Napoleônico ele vai consolidar os poderes da burguesia, vai promover a unidade nacional e também garantir o direito à propriedade privada. O Código Napoleônico ele vai
consolidar os direitos individuais defendidos durante a Revolução, como a liberdade de consciência, de trabalho, a legalização do divórcio, o estabelecimento da igualdade de direito entre os filhos homens, ou seja, a herança paterna, que antes, até então, só quem tinha direito à herança paterna eram os filhos homens mais velhos. Por outro lado, também esse código ele vai proibir a organização de sindicatos e de greves ou de manifestações políticas contra o governo. Além disso, também a mulher ela vai continuar condições de inferioridade perante os maridos nos contratos de casamento e de divórcio. Na verdade, essas conquistas femininas elas ainda irão demorar a acontecer. Então, Napoleão ele é coroado imperador da França. Esse episódio ele vai acontecer na Catedral de Notre-Dame, aquela mesma igreja, né, que alguns meses atrás nós presenciamos um grande incêndio. Eu coloquei aí umas imagens para vocês relembrarem e associarem o que é essa Catedral de Notre-Dame. Ela tem um valor histórico muito importante, né, na história da humanidade, exatamente por comportar esses eventos históricos importantes. A partir de 1804, Napoleão ele vai estabelecer também uma política externa, claro, sempre apoiado pelo exército e a burguesia francesa. Então, na verdade, a França ela vai começar a se tornar pequena para Napoleão e o objetivo dele vai ser conquistar toda a Europa. Então, a ideia de Napoleão era exatamente conquistar a Europa com as ideias, da Revolução Francesa, que ele tinha presenciado e também participado. Então, países como Áustria, Holanda, Bélgica, Prússia, Suíça, a Península Itálica, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, terão seus territórios invadidos. E claro, o maior objetivo de Napoleão em tudo isso não era apenas dominar o continente europeu, mas também provocar a Inglaterra, que era a sua principal rival econômica. Como nós sabemos, nessa época a Inglaterra era a grande potência econômica e várias batalhas irão ser travadas do exército de Napoleão com outras nações europeias. Então, uma primeira grande batalha que Napoleão vai vencer vai ser a Batalha de Austerlitz, em 1805. O exército de Napoleão vai lutar contra os exércitos da Prússia, da Áustria e da Rússia, e Napoleão irá sair vencedor. Então, a França ela tinha um grande exército. O exército de Napoleão era um exército imbatível praticamente neste período, mas em compensação, a Inglaterra era muito poderosa economicamente e tinha uma marinha insuperável. Então, se Napoleão ele mandava no continente europeu, a Inglaterra mandava nos mares. Napoleão ele irá perder uma grande batalha. Essa batalha vai ficar conhecida como a Batalha de Trafalgar, em 1805. E ele vai perder essa batalha para a marinha inglesa na costa da Espanha. Então, a partir daí, em 1806, depois dessa batalha de Trafalgar, que ele vai sair perdedor, ele vai declarar o bloqueio continental. O bloqueio continental é um episódio extremamente importante na história. Ele não apenas vai mudar o mapa da Europa, como ele também vai interferir até mesmo na política do Brasil e nas relações entre Brasil e Portugal, Então, o objetivo do bloqueio continental era atacar a economia inglesa, Porque o objetivo de Napoleão era enfraquecer a economia inglesa. Quem desobedecesse esse bloqueio continental teria o seu território invadido. Então, Napoleão ele vai decretar que qualquer país da Europa que mantiver relações comerciais com os ingleses, ou seja, comprar mercadorias da Inglaterra, terá o seu território invadido. E alguns países europeus irão desobedecer esse bloqueio e terão seus territórios invadidos, como por exemplo a Espanha e o próprio Portugal. Então, Napoleão ele vai invadir a Espanha e vai colocar como governante o seu irmão José Bonaparte, e o próximo país a ser invadido iria ser exatamente Portugal. Portugal, nesse período, era governado pela rainha Maria I, mas como ela estava incapacitada de governar, quem estava à frente do governo era o rei Dom João, até então o príncipe Dom João. E como Portugal era uma antiga aliada da Inglaterra, em 1808 a família real de Portugal decide fugir para o Brasil. Esse processo ele vai ser muito importante para a independência do Brasil mais à frente. Claro, esse assunto é outra história que eu vou explicar para vocês em vídeos próximos.
e essa história é extremamente importante para o Brasil, né, para a história do Brasil. Mas a Inglaterra ela vai reagir, né, a esse bloqueio continental, porque a Inglaterra ela vai bloquear os mares e impedir o acesso das nações europeias às suas colônias, como, por exemplo, a Espanha e o próprio Portugal. Então, a reação inglesa vai ser bloquear os mares, né, e diminuir o domínio marítimo que os europeus tinham. Na verdade, a Inglaterra ela vai compensar, né? Se ela não podia fazer comércio com as nações europeias, ela vai fazer o seu comércio com as suas colônias, principalmente no continente americano. Então, a partir daí, Napoleão ele vai começar a perder força dentro da Europa. Exatamente porque essas constantes invasões de Napoleão a muitos territórios vai proporcionar que muitas nações se unam contra Napoleão. Então vai aumentar a insatisfação e eles vão começar a fazer alianças contra o governo napoleônico. Então, em 1812, Napoleão Bonaparte ele vai tentar invadir o território russo, né, que nós sabemos que a Rússia sempre foi um território extremamente extenso. Naquela época quem governava a Rússia era o czar Alexandre I. Ele vai furar o bloqueio continental, né, que foi decretado em 1806. O exército de Napoleão ele vai invadir o território russo, vai tomar a cidade de Moscou, mas o exército de Napoleão ele vai sair derrotado da Rússia. Não porque o exército russo fosse poderoso. A Rússia, nesse momento histórico, era um país muito atrasado, mas o que vai derrotar Napoleão e seu exército vai ser exatamente o frio e o inverno russo. Então, na verdade, os soldados russos, ao invés de avançar contra o exército de Napoleão, eles vão regredir. À medida que os russos regrediam dentro do seu próprio território, os soldados de Napoleão avançavam dentro desse território e não encontravam alimento, né? Porque os russos estavam destruindo suas plantações para o exército de Napoleão não encontrar alimento. E devido à fome e o frio, que era muito grande, né? O exército de Napoleão acabou sendo derrotado. Isso aí ficou conhecido como a tática da terra arrasada, né? Então Napoleão ele saiu perdedor para o inverno russo e não exatamente para o exército. Então o exército sai em retirada em dezembro de 1813 com 30 graus negativos. Então Napoleão ele vai sair perdedor dessa tentativa de invasão no território russo. Então vai haver uma reação, né, dos países invadidos, como a Espanha, a Bélgica, a Holanda, a Prússia, a Itália, o próprio Portugal. A cidade de Paris vai ser invadida em 1814 e Napoleão vai ser forçado a renunciar e vai ser exilado na ilha de Elba, no Mediterrâneo, com 800 homens. O que vai acontecer na França? A família real francesa, com Luís XVIII, que era um irmão de Luís XVI, né, que foi guilhotinado no período da Revolução Francesa, vai tomar o poder novamente na França. Sendo que Luís XVIII ele era um rei fraco, ele não tinha o mesmo poder que seu irmão tinha, né, antes da Revolução Francesa. E também não tinha o apoio da população. Quem tinha o apoio da população na França era o Napoleão Bonaparte. E em 1815 ele vai fugir, né, desse exílio e vai reassumir o poder, que vai ficar conhecido na história como o governo dos 100 dias. Então ele vai ser apoiado pelo exército e pela própria população francesa, né? Lembrando que ele vai ganhar esse apoio da população francesa desde o início do seu governo, né? Que foi o período do consulado. Vai ser apoiado por essa população, por esse exército, sendo que Napoleão ele não vai ficar satisfeito apenas em retornar ao governo da França. Ele vai querer continuar sua política expansionista dentro da Europa. E ele vai perder a sua última grande batalha na Bélgica, que vai ficar conhecido como a Batalha de Waterloo. Então ele vai perder essa batalha para os ingleses e seus aliados em 1821 e vai ser exilado novamente para uma outra ilha chamada Ilha de Santa Helena, que fica na costa da África, onde ele irá morrer em 1821. Então, a partir daí, 1814, 1805, vai começar a se formar, né, o Congresso de Viena. Esse congresso ele vai ser realizado na Áustria, né, em Viena, onde a partir daí as nações absolutistas da Europa vão tentar se reorganizar para que não voltasse a acontecer dentro do continente europeu
o que aconteceu no período da Revolução Francesa, né? O Congresso de Viena vai ser exatamente para tentar restabelecer o antigo regime novamente dentro do continente europeu. Esse período vai ficar conhecido como a Santa Aliança. Essa Santa Aliança vai ser a união, né, de vários governos absolutistas da Europa. Na verdade, essa Santa Aliança vai ser o último suspiro do absolutismo no continente europeu, porque o antigo regime ele jamais será o mesmo na Europa, né, depois da Revolução Francesa. E essa Santa Aliança, né, essa união desses governos absolutistas até então, vai ser a união contra os ideais que foram pregados durante a Revolução Francesa. E as palavras de ordem vão ser a restauração e a conservação, ou seja, tentar restaurar o antigo regime e conservar esse antigo regime. Mas, claro, nós sabemos que esse antigo regime ele jamais foi o mesmo, né, após o período da Revolução. Então, a Europa, o continente europeu, o mapa do continente europeu, ele vai se transformar totalmente, né, após as guerras napoleônicas. A Europa não será mais a mesma. Então, Napoleão, na verdade, ele vai mudar o mapa da Europa. E após o Congresso de Viena, muita coisa também irá se modificar. Então, de certa forma, Napoleão ele vai contribuir indiretamente na história, né, principalmente do continente europeu no século XIX e também para a própria história brasileira. Então, Napoleão Bonaparte morreu na ilha de Santa Helena em 1821. Até hoje se discute muito sobre a morte dele. Alguns afirmam que teria sido uma úlcera mal curada, outros falam de suicídio, outros falam de envenenamento, mas não se sabe ao certo a real causa da morte de Napoleão. Mas Napoleão ele vai ficar conhecido na história, né, como um grande líder político. Muitas pessoas irão se influenciar por sua figura. Ele vai ficar conhecido na história, né, como um grande estrategista militar. Muitos biógrafos que escreveram sobre ele falam, né, que ele também se inspirou na figura de um grande líder político da antiguidade, que foi Alexandre o Grande, né, um conquistador de vários territórios na antiguidade. E Napoleão ele vai ficar conhecido, né, por sua liderança como militar e como governante. E também ele vai ficar conhecido, né, como uma das pessoas que influenciou não apenas a história do continente europeu, como também a própria história política do Brasil no século XIX. Então a nossa aula de hoje se encerra por aqui e até o nosso próximo vídeo.